Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o Trade Pro é para você. Dos mais diversos benefícios do Trade Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples e do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o Trade Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o Trade Pro gratuitamente. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 14 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto que pra gente é tão importante e abra sua conta usando este QR Code aqui. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, senhores, a festa continua, a festa de final de ano, aquele famoso rally de final de ano está ficando com cara de ser uma rave que vai esticar até o carnaval. Bolsas globais em festa, dólar globalmente derretendo, juros globais derretendo. E esse é o tom da festa. Obviamente, essa festa tem um grande DJ chamado Jerome Powell, que o que ele fez ontem realmente foi uma grande mudança de narrativa, de statement, de comunicado, que eu não lembro da última vez que eu vi uma diferença tão grande, uma mudança tão brusca entre narrativa do comunicação do Banco Central entre duas reuniões do FED, tá? Segue o jogo, a festa continua, agora vamos olhar coisas cíclicas, olhar commodities. Brasil, Bovespa, o Igor vai poder falar um pouco, mas chutaria que fechou na máxima histórica, ou está perto da máxima histórica. Moeda brasileira e renda fixa brasileira sofrendo um pouquinho, lembrando, o real tem o problema da sazonalidade em dezembro, mas hoje pegou um pouquinho também a agenda de Brasília, o tempo está correndo contra, e o dinheiro não está entrando no caixa da Haddad. Isso acaba atrapalhando principalmente o mercado de renda fixa e a nossa moeda junta isso com a questão da sazonalidade. Mas a festa na Bolsa é global. Denise? Obrigada, Motinha. Gente, a gente tá com problema no YouTube. Parece que o som tá normal, mas a câmera tá congelada. Então a gente vai seguir com o áudio, tá, gente? Para vocês terem a informação aí de áudio. Então vamos torcer para a imagem voltar ao normal depois. Mas estamos aqui com o Igor Bastos, com ou sem imagem, ele tem informação para dar, diga lá. Tudo bem, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Bolsa que bateu a máxima histórica no dia de hoje, mas acabou fechando o pregão um pouco abaixo disso. Mas Bolsa rompeu aí o patamar dos 130 mil pontos. Uma alta sequencial em relação ao dia de ontem, mas com uma configuração diferente. Hoje as empresas de consumo discricionário com um desempenho um pouquinho pior do que o dia de ontem. Puxando a ponta negativa, a gente tem Grupo Casas Bahia, Magazine Luiza realizando boa parte da alta aí dos últimos dias, Natura, Pets, empresas relacionadas ao consumo discricionário, a gente vai falar um pouco sobre isso. Os dados de venda do varejo é um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. E a gente tem essa realização parcial. Mas o tom ainda é de otimismo, o mercado ainda apostando que para o ano que vem os resultados devem continuar melhorando, porque a expectativa de juros está mais baixa. Petróleo também com uma performance boa, a gente vai entrar ao longo daqui do programa nessa discussão, falando sobre PRIO, que foi um dos destaques de alta no dia de hoje. Petróleo subindo quase 4% no mercado internacional. Grande destaque, o mercado realmente apostando numa retomada de demanda, talvez com uma oferta um pouquinho mais restrita. Então a gente vai falar tudo sobre isso aqui ao longo do programa. E já vou deixar o espaço para quem está aí nos ouvindo, mandar perguntas que eu estarei aqui para responder. Maravilha, então. Vamos lá, Motinha? Bom, então é isso, senhores. Mais um dia de festa nas bolsas globais. Essa festa tem nome e sobrenome. O DJ Powell ontem veio com uma mudança muito brusca no comunicado, na narrativa do FED, surpreendeu o mercado e simplesmente juros globais derretem, dólar derrete, bolsas globais performando bem. Brasil, Bovespa, o Igor vai poder falar um pouco mais com propriedade, mas está ali perto das máximas históricas. E o mundo com cara que essa festa, esse rally de final de ano vai se transformar
numa rave. Aqui nos mercados brasileiros, o real teve dificuldade de acompanhar essa alegria, o mercado de renda fixa também teve dificuldade de acompanhar essa alegria. De manhã até estava alegre, o dólar bateu ali 2,487, mas as questões fiscais, o veto da desoneração da folha, também teve vendas no varejo bem abaixo do esperado, acabou atrapalhando o mercado de renda fixa. A questão fiscal, senhores, está atrapalhando um pouquinho. E lembrando, já estamos no dia 14 de dezembro, o tempo corre contra a agenda da Haddad. Será que a gente amanhã temos notícias sobre reforma tributária ou algum andamento sobre a agenda arrecadatória da Haddad? É isso, o mundo lá fora está brilhando, aqui dentro, normal, estamos encontrando os famosos obstáculos brasileiros. Denise? Beleza, obrigada, Motinha. Gente, esse programa está sendo gravado, tá? A gente teve problemas de ao vivo, então nós estamos gravando esse programa. Vamos fazer mais compacto para poder dar tempo de subir rapidamente, vocês não ficarem esperando demais, já que nós estamos indo ao vivo. Então, vamos lá, como é que foi a Bolsa hoje? Bolsa hoje que atingiu a máxima histórica, aí chegamos próximos dos 131 mil pontos, 130,8 fechamento do dia de hoje, 1,04 de alta, emplacando mais uma alta forte. Depois aí da super quarta, o mercado estava em compasso de espera, a gente falou isso aqui ao longo da semana. O volume ontem foi um volume forte, no dia de hoje um volume também significativo, volume voltando para a bolsa, o mercado comprando risco, apostando aí na narrativa de bull market, né? Acho que o mercado comprou essa história, a gente está perto de entrar tecnicamente no bull market, a gente até estava vendo isso aqui antes de entrar no programa, a gente está ali da mínima que o Ibovespa fez, a última mínima recente, mais ou menos uns 18% de alta, se bater nos 20, configura bull market, embora algumas dinâmicas diferentes ali para os setores, né? Ontem a gente tivemos poucas empresas como grandes quedas, hoje um pouquinho mais, tá? Mais de 25 empresas dentro do índice fechando no negativo e os grandes destaques aí espalhados, né, por diversos setores. Vou pedir para o Guimas jogar na tela já para ilustrar para vocês as maiores altas do dia. Foram altas um pouquinho mais modestas do que do dia de ontem, mas ainda me parece que o mercado está indo para qualidade e ativos que se beneficiam do fechamento de curva de juros, não só no Brasil, mas também lá fora. Então, o que me chama bastante atenção? A gente tem alguns players como Lojas Renner, Localiza, que são players que se beneficiam desse fechamento de curva com desempenho forte. Já é um dia que teve um volume significativo nesses papéis, um volume acima do que a gente tem observado nos últimos 6 meses, então chama atenção. Meio que o gringo talvez voando para a qualidade, né, o que a gente chama de flight to quality, indo para buscar ativos que são os queridinhos, né? E, de certa forma, também fazendo uma busca ali em ativos descontados. O Small 11 hoje subiu um pouquinho mais que o Ibov, então mostra realmente que aquilo que está mais descontado acaba andando um pouquinho mais, tá? Dexco foi a maior alta do dia, com 4,53, está aqui relacionado ao setor de real estate também, né? Construção civil de maneira indireta. A gente tem Lojas Renner com 4,48, a segunda maior alta do dia. PetroRio acompanha o movimento do petróleo, 4,19 de alta, já vou mostrar para vocês. Aí temos MRV, que é uma das empresas de construção civil que andou menos e, em tese, é uma das que tem mais risco embutido. Então você tem essa combinação no mercado querendo comprar risco, juro um pouquinho mais baixo lá fora e aqui. MRV, que está no setor cíclico, também acaba andando mais do que os principais pares. E a gente tem Localiza subindo aqui 3,88, fecham o top 5. Mas gostaria de chamar a atenção para Edux, Rail, né, que é Rumo, Açaí, 3R Petróleo também figurou entre as maiores altas, Arezzo, então setor de vestuário com uma performance diferente das empresas ligadas a consumo discricionário, falando especificamente aqui de Casas Bahia, Natura e Magalu e Pets, né, que foram as 4 maiores quedas do dia, configurando realmente um desempenho aí pior do que o mercado esperava. No varejo a gente sabe que a gente tem uma desaceleração, a desaceleração econômica ela está acontecendo de maneira suave, mas ainda assim a gente tem uma desaceleração, existe uma preocupação no mercado em relação a esses meses do final de ano, que são meses muito fortes. Vale lembrar que Casas Bahia cai mais porque vive um momento um pouquinho mais delicado do que os outros players, falando aqui especificamente de Magalu e Mercado Livre, né? Você tem uma situação de balanço um pouco mais delicada que permite a Casas Bahia dar menos crédito em comparação com o Magalu. Então, nesses últimos meses, a gente tem observado uma dinâmica distinta entre as duas empresas, muito provavelmente pautado nesse ganho de participação de Magalu por conta de uma situação um pouquinho mais frágil aí de Americanas e de Casas Bahia, tá? E não à toa, Mercado Livre subiu bem, Magalu também teve uma boa performance, mas hoje aí devolvendo parte apoiada aí nesses dados que saíram do mercado local. Dados de outubro, né? Já faz algum tempo, mas ainda assim, dados do mercado local. A gente tem SLC
e aí tem aqui algumas coisas acontecendo. O mercado ainda preocupado por conta da dinâmica de clima. A gente sabe que a gente está enfrentando o El Niño aí dos mais críticos dos últimos anos. Não é à toa, isso acaba impactando, de certa forma, a produção agrícola, principalmente nas regiões aqui sul do país. A gente sabe, sul e centro-oeste, né, muito impactados. Não é à toa que o mercado tem uma preocupação em relação à produção, tá? A margem ao produtor já estava um pouco espremida, deu uma melhorada, mas o mercado ainda assim com uma certa preocupação. SLC já mais um dia figurando aqui entre maiores quedas. E chamar a atenção para a Braskem, que teve a Fitch rebaixando o Braskem para junk bonds, né, para uma empresa junk, né, que é aquelas empresas que a gente não considera boas para investir, que seria quase que a sobra ali, né. Foi rebaixado pela Fitch. A Braskem até fez um posicionamento a mercado falando sobre a situação, comentando sobre a situação lá em Maceió. A Fitch, obviamente, preocupada aí com toda a questão ESG e todo o impacto ambiental que vai ser causado. O pessoal ontem estava falando, a bolsa não está caindo, mas a cidade lá de Maceió, algumas regiões estão caindo lentamente, né? Então, realmente uma situação que preocupa, principalmente em termos de finanças corporativas, qual que será a compensação que a empresa terá que dar ali para o Estado, né? E fica aí também a perspectiva de que muitos investidores eles preferem evitar empresas que têm impactos ali ou com desastres ambientais, então isso pode ser prejudicial para a liquidez de Braskem no longo prazo, tá? Então Braskem aí caindo hoje 2,09. Vou cortar aqui para a visão setorial, os grandes destaques hoje puxados aí pelo movimento de alta do petróleo e também pelo movimento de curva de juros, tanto aqui quanto lá fora, real estate e energia sendo os grandes destaques, mas eu chamo a atenção aqui para a indústria que tem um grande peso aqui de localiza nesse flight to quality que eu falei há pouco tempo atrás, e o setor de financials também com ótimo desempenho. E aí, na ponta contrária, a gente tem aqui o consumo discricionário sobe um pouquinho, porque você tem lojas Renner, Arezzo que puxam, mas fica a ressalva aí para Casas Bahia, Magalu, Pets, que também acabaram caindo, tá? Entre os maiores pesos da Bolsa, mais um dia onde a gente tem majoritariamente as empresas de grande capitalização e grande representatividade no índice com bom desempenho. Ressalva aqui para Eletrobras e Ambev, que caíram, mas não caíram tanto, tá? Mas entre as top 15, só as duas caindo. Vale subindo 0,66, Petro subindo 2%, Petro 4 no caso, Itube subindo 0,60, Petro 3 também subindo, Bradesco subindo, B3 subindo, volume forte voltando para B3, essa expectativa de que o juro no final de ciclo seja menor e também de que possa ocorrer uma aceleração dos cortes aí também ajuda a B3, tá? Banco do Brasil subindo, Localiza subindo forte, 4%, tem uma correlação grande aí, inversa com a curva de juros, VEG também subindo, enfim, de maneira geral, as empresas de grande capitalização subindo. Indo para volume, 30 bi de volume negociado, um volume forte, assim, bem acima do que a gente tem observado nas últimas semanas, inclusive em dezembro, né, que tem sido um período aí que o investidor um pouquinho mais cauteloso em alocar capital, eu diria, em trazer fluxo, não sei se as pessoas já estão se preparando para o Natal, já teve o rally de novembro, que boa parte dos investidores acabou tendo um ótimo desempenho, né, principalmente o investidor estrangeiro, mas um volume significativo hoje, 30,4 bi, e quem se destaca na ponta comprada, Goldman Sachs e Merrill Lynch e JP Morgan, naturalmente, a gente deve observar mais um dia forte aí de entrada de investidor estrangeiro na Bolsa. Só para ilustrar para vocês, petróleo 3,30 de alta, a gente falou disso ontem, né, tem todo o reflexo da expectativa em relação à política monetária no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, mas acho que os Estados Unidos são um grande balizador para o que deve ser feito e principalmente em relação à velocidade com que as economias vão se desacelerar ou retomar depois de um processo de desaceleração, mas você também tem os dados de estoque de petróleo, combustível lá nos Estados Unidos também abaixo do que o mercado esperava, acabou dando essa sustentação para o petróleo recuperar. Se a gente for olhar aqui nos 3 dias, é uma recuperação até que significativa, tá? Na verdade, nos 3 dias fica no 0 a 0, mas do pior momento, que seriam 2 dias, uma recuperação bem significativa. Até vou pegar aqui um instrumento que o Mota me ensinou aqui, que é lá do fundo até a máxima, o petróleo subindo 7%, tá? Isso aqui seria basicamente em 2 dias, então uma alta expressiva depois da quarta-feira, tá? E aí aqui eu tinha separado para vocês a Braskem, né, que foi rebaixado para Junk pela Fitch por conta do risco ESG, que eu havia comentado justamente com vocês. Eu vou devolver para você, Denise. Como hoje a gente não tem pergunta, se tiver alguma pergunta que estava no chat anteriormente, eu fico aqui à disposição para responder, senão a gente pula aí
para as considerações finais. Pois é, eu já tinha pego aqui uma pergunta para você e uma para o Mota, então vou Tá bom, passar essas duas ótimo, perguntinhas antes de a ótimo. gente encerrar. Motinha, a pergunta do Monael: quando as agências de rating elevarem o rating soberano em 2024, vai ser a próxima onda de alta? Chegaremos a 150 mil? Desculpa, agência de rating. Ele está achando que a gente vai ter algum upgrade agora no que vem, o Brasil, né? E a gente pode chegar a 150 mil eu acho que na ainda bolsa. acho que são, se não me falha a memória, tem 3 passos ainda, tem que subir 3 notinhas para chegar no investment grade, e com dívida PIB de 80, déficit fiscal de 1% pelo menos, eu acho que ninguém sonha com investment grade no Brasil, tá? Acho que está muito distante. Lembrando, o que está fazendo o Brasil andar não tem nada a ver com o Brasil, quando o vento é forte, é de polpa até galinha voa. Todas as bolsas estão voando hoje, principalmente as emergentes, as bolsas que são baratas. Vou te pedir até para o Guimas compartilhar minha tela. Exemplo, México subindo 3,33, Chile subindo 2,10, Peru subindo 3,20, tá? Chile 2,10 e o Ibov ali subindo 1,04. Então é isso, na verdade não é Brasil, tá? Vamos sempre lembrando, é um evento de liquidez mundial. O Fed, ao mudar sua postura, realmente passou a percepção para o mundo que o principal banco central do mundo está mais preocupado com a atividade do que inflação. Outro evento importante que a gente está tendo uma divisão entre os bancos centrais globais, que está me surpreendendo, e vamos ver qual esses grupos de bancos centrais que estão corretos. De forma que me surpreendeu, de manhã achava que não ia acontecer isso, o Banco Central da zona do euro simplesmente teve uma postura mais dura do que se imaginava, manteve a guarda alta. O Banco Central inglês também manteve a guarda alta, dizendo que não é hora de comemorar a vitória da inflação, que ainda tem muito trabalho para ser feito, tá? Então, isso, com certeza, o fato do Banco Central Europeu e o Banco Central inglês manterem sua guarda alta, deixa eu até procurar aqui a notícia rapidamente, fez com que as moedas desses dois países, que já dá 60% do dólar globalmente, tivesse uma performance boa, ajudando a enfraquecer o dólar, que caiu bastante aqui, ó. Banco Central Europeu e Banco Central Inglês relutam a se juntar à turma do Fed na pivotagem, tá? E é impressionante a queda do dólar, tá? Simplesmente, olha aqui, ó, o M de Mota e simplesmente acelerando, impressionante o movimento, o dólar globalmente já lá 101,97, isso aqui simplesmente é magnífico, é sensacional para ativos cíclicos, para commodities, para Brasil, se baixar a temperatura de Brasília, ou virando o ano, saindo da sazonalidade do Brasil, e enquanto isso, acho que a festa continua. O americano bateu 3,90. 3,90, surreal. Mota, lembra que a gente fez um podcast, eu, você, Vilegas e Bruno, falando sobre como as coisas estavam mudando numa velocidade que a gente não imaginava? Naquele dia, você acreditaria que a gente estaria com os juros americanos em 3,90? Não, na verdade, o que eu fui extremamente vocal e veemente desde a primeira semana de novembro, que é a história da inflação, a página virada depois do PCI e do CPI. Só que eu nunca imaginei que o Fed ia baixar a guarda. Achava que o Fed ia vir com a guarda bastante alta, mas eu tinha a convicção que uma hora o Fed ia baixar a guarda porque os dados não se sobrepor. Mas nunca imaginei esse movimento. Olha só que coisa absurda, como o mercado é exagerado. O Fed falou em 3 cortes, tá? Simplesmente o mercado hoje já está com CDI, com Fed Funds final de ciclo, ou CDI de final de ciclo, 3,83 contra o overnight hoje de 5,33. Estamos falando que os juros vai cair de 5,33 para 3,83 até dezembro de 2024. Eu já acho muito corte, mas é o que o mercado está precificando. Denise? Obrigada, Motinha. Para você, Igor, uma pergunta de Taesa, Boa. do Douglas. Boa tarde, equipe Genial. Se puderem comentar sobre Taesa, a Genial tem projeção de dividendos para 2024? Temos projeção de dividendos para 2024, inclusive o nosso dividendo projetado ele é maior do que a expectativa do mercado. Algumas lives atrás, eu acho que o Rosolino até estava aqui, substituindo você, Denise, no dia que a gente falou sobre isso. O mercado estava apostando um dividendo para a Taesa mais ou menos próximo a 9% para 2024. As nossas estimativas apontam para algo mais próximo de 11%. Tá? Então, basicamente essas as estimativas do Vitor Souza, nosso analista aqui do setor elétrico. Maravilha, então vamos lá, seu tchauzinho. Agradecer, hoje foi um pouquinho mais curto, não tivemos a interação do chat, é uma pena, mas eu vou pedir para você que acompanhou a gente, que está sempre aqui com a gente, deixar qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tiver aqui no chat. Estaremos na festa de fim de ano, mas
prontamente amanhã, eu prometo que eu respondo. Dessa vez só amanhã. Mas agradecer a audiência do pessoal, agora a gente se vê só na semana que vem. É isso aí, gente. Deixa a mensagem, então, no vídeo, tá? Deixa pergunta, comentário, manda abraço, manda beijo. A gente gosta de interagir com vocês e não podemos agora aqui no chat, então deixa lá nos comentários. Tá bom? Motinha. Então é isso, espero vocês amanhã, não sei que condições, às 8h45 da manhã, para o Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas. Ainda bem que o Felipe Vilegas é muito mais centrado que eu, e se eu não estiver em boas condições, o Vilegas vai conseguir tocar o Morning Call com maestreza. Então, beleza, todo mundo convidado para o Morning Call pós-festa de fim de ano, amanhã 8h45. Mas hoje tem podcast Genial Analisa, então daqui a pouquinho, às 7h15, podcast Genial Analisa foi com os meninos de cripto, né? Então... Os meninos tão ricos. É, né? As criptos estão bombando, como diz a propaganda da Genial. É, isso aí, gente. Então, o Bruno Rosolini conversou com o Bruno Bandiera e o Eric Marinelli para falar, e eles falaram sobre as perspectivas para 2024 das criptos. Então, daqui a pouquinho, às 7h15, se você gosta desse assunto, se você quer aprender. E o Bruno conversou com os meninos em português, né? Porque os meninos às vezes começam a falar umas coisas que ninguém entende. Então eu falei, Bruno, puxa os meninos para a realidade, para todo mundo entender o que é essa história de cripto e perspectivas, que vai ser bom demais. Então, meninos, muito obrigada, rapazes da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Desculpa aí, é mau jeito pra gente não fazer ao vivo, mas amanhã a gente volta ao vivo, mais precisamente, Roberto Motinha, de manhã cedinho. Um beijo, tchau! O Bom Trade a casa torna. O Trade Pro, além de oferecer velocidade de execução nas suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você consegue analisar tendências, identificar pontos de entrada e saída e tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que recebe em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com relatórios detalhados. A Genial Investimentos sempre foi a escolha certa para traders, porque além de oferecer a melhor infraestrutura do mercado, tem taxa zero para você contratar a sua plataforma favorita. O Bom Trade a casa torne, você pode garantir o seu agora mesmo. Tá esperando o quê? Mude o seu jeito de investir. Abra sua conta.